Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Diga para quem está do teu lado, graça e paz, da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não fizeram? Não querem? Vamos de novo? Graça e paz, da parte de Deus e do nosso Senhor, Cristo Jesus. Aleluia, irmão. Muito bom estarmos aqui reunidos nessa noite, cultuando, adorando ao redor do trono de Deus, na mesa da Trindade. Maravilhoso, sim ou não? Está feliz? Me deixe dar alguns avisos bem rápido, nós vamos para a palavra. Na verdade, um único aviso, né, Juarez? O pessoal que trabalha aqui na igreja com os serviços de culto, o pessoal quer lembrar vocês que precisa ter uma conversa, uma breve reunião ao término do culto. Eles pediram só para avisar para você não esquecer, no final do culto, se reúna ali com os irmãos que lideram essa parte para conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Eu tenho um aviso sim, irmão, eu tenho um aviso muito bom. Eu estava esperando mais perto para avisar, mas deixa eu ver aqui, eu não sei que dia que é bem certo, peraí, aqui, irmão, dia 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro nós teremos o nosso Fome por Deus, posso ouvir amém? Eu amo muito essa programação e ela acontece todo ano nos dias de carnaval, e nós vamos nos reunir aqui todos os dias do carnaval, da sexta-feira de carnaval, dia 13, até no 17, terça. Nós vamos nos reunir aqui para buscar ao Senhor e sermos tomados de fome, de desejo, de um coração aquecido, uma fé fervorosa. O Fome por Deus é uma programação que há muitos anos nós fazemos, que tem esse intuito de falar a respeito de fervor espiritual, de sermos uma igreja que tem o coração aceso diante de Deus, que tem fome, que não é apática, que não é morta, mas é viva ante a presença de Deus. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, nós nos reunimos todas as noites aqui, no caso vai ser sexta à noite às 19h30, na verdade vai ter umas quebradinhas, eu aviso melhor semana que vem, mas basicamente vai ser sexta-feira à noite, 19h30, sábado nós teremos 12 horas de oração aqui, das 7 da manhã até as 7 da noite, e depois nós teremos um culto às 7 horas da noite, então nós vamos diretaço aqui, bem louco, e aí domingo de manhã nós damos uma dormida para descansar, mas quem quiser ir lá em Niniópolis dar uma fervida, nós vamos lá também dar uma sacudida, e domingo à noite nós continuamos no culto aqui, e aí segunda e terça à noite às 19h30, são períodos de oração, de busca, mas também de palavra, de ativação, de imposição de mãos e de loucuragem. Posso ouvir amém? É a nossa programação pentecostal, nós ficamos bem loucos aqui mesmo, sem dó. Então se você quer um chacoalhão do Espírito, esse é o teu lugar. Agora se você quer um negócio mais calmo, daí você vem, nem no domingo você vem, irmão, que não vai dar certo. Posso ouvir um amém? Bora pra cima? Então eu aviso melhor ainda semana que vem, nos grupos, nas redes sociais, e vamos para cima. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nossa, irmão, minha voz já foi pro além, só enquanto adorávamos a Deus. Glória a Deus, é isso aí. Então você tenha paciência e ore pela minha vida, para que Deus nos sustente nessa jornada. Hebreus capítulo 10, versículo... Já vou ler, calma. Antes me deixe dizer que hoje nós falaremos de mais um assunto da nossa série Práticas Cristãs. Repita assim comigo, Práticas Cristãs. Nós estamos partindo do entendimento de que ser um cristão, ser alguém que nasceu de novo, leva a você ter algumas práticas na sua vida. Ser um cristão não é algo que apenas você fala, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, ou até mesmo eu sou católico, ou eu sou algo que tem a ver com Jesus. Não é exatamente isso, é uma declaração, é uma confissão que leva você a fazer algumas coisas naturalmente. Então um cristão, ele é alguém que é salvo pela fé em Jesus, não pelas obras, não por aquilo que faz. Porém, a nossa fé em Jesus, a fé que nos salva, ela é acompanhada de obras, amém ou não? Ela é acompanhada de práticas. Nós lemos semana passada, não vou ler hoje, o texto de Tito, que nos declara que nós fomos salvos pela graça, mas essa graça nos educa e ela nos conduz à prática de boas obras, amém ou não? Beleza? E aí nós falamos semana passada de uma primeira prática, que é a prática do cultuar. E hoje é um tema que acompanha a prática do cultuar, que é a prática
do congregar. Repita assim comigo, congregar. Hoje nós vamos falar sobre essa realidade de congregar, que é uma continuação do assunto cultuar. O cultuar, ele é um resultado do congregar. Não há cultuar verdadeiro sem congregar. E também não há congregar sem o cultuar. São realidades que se acompanham. Então, como nós falamos semana passada sobre culto, se você não estava aqui, nós temos as nossas pregações todas no YouTube. O irmão João aqui falou, vou jogar aqui na frente de todo mundo. Aí a culpa é tua. O irmão João aqui agora é responsável de gravar, editar e postar no YouTube. Então, que senão não vai, irmão, tem que ser assim. Que aí agora, como não é eu, aí vou, exatamente, mas isso é a ideia. O João está me ajudando nessa parte. Ano passado era eu que ficava, né? E aí eu nunca ia pro YouTube, né? Nós gravamos umas 10 pregações que tá lá. Tá lá não, já nem tá em lugar nenhum mais. Agora eu estou recebendo uma ajuda. E aí nós já temos a nossa primeira pregação lá no canal do YouTube. E essa também, nós estamos ali gravando, se não der nenhum problema, estará lá. E nós falaremos dessa realidade do congregar. Deixa eu fazer a leitura do texto. E aí nós adentramos a essa verdade. Hebreus 10, versículo 19. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode me acompanhar aqui pelo telão. O texto bíblico diz assim: portanto, meus irmãos, repita assim comigo, meus irmãos. Já para a leitura aqui, porque meus irmãos já está nos dando uma referência aqui de coletividade. O texto bíblico não é individualista, ele não está falando a um indivíduo, ele está falando a uma comunidade, a um povo. Meus irmãos, é um povo, amém ou não? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos a Tua palavra. Nós agradecemos a verdade do Evangelho. Nós agradecemos a grandeza de quem o Senhor é e aquilo que nos é revelado por meio das Escrituras. Eu peço a Ti, Espírito Santo, nos conduza e nos ajude a pregarmos dessa noite conforme a Tua voz. Nos ajude e nos conduza a ouvirmos a pregação por meio do Teu agir em nosso coração. Que nada aqui se perca, que o Senhor cesse as distrações, aquilo que faz com que não consigamos entender a mensagem, mas que estejamos, Deus, a nossa mente cativa à obediência de Cristo, pela mensagem do Evangelho ao nosso coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nosso tema hoje, congregar, e eu iniciei a leitura desde o verso 19, aonde o autor aos Hebreus, ele está concluindo um entendimento a respeito da obra do Evangelho. O livro de Hebreus é um dos livros mais complexos e fascinantes do Novo Testamento. Eu acho que junto com Romanos, são os livros de leitura mais complexas, porém apaixonantes das Escrituras. E o livro de Hebreus, ele é, por exemplo, hoje nós iniciamos um novo livro no nosso plano de leitura. Qual livro? Qual? Fala mais alto. Levítico. E Hebreus, ele é o Levítico do Novo Testamento. Você pode perceber, quando você faz a leitura do livro de Hebreus, que o livro de Hebreus, ele promete realidades, ele fala acerca de realidades muito próximas daquilo que era sombra em Levítico, mas agora é a imagem perfeita em Jesus Cristo. Nós entendemos, pelo próprio autor aos Hebreus, que tudo aquilo que nós encontramos na lei, descrita em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e mais forte em Levítico, era uma sombra dos bens vindouros. E agora Hebreus, o autor, ele traz essa nova realidade revelada em Cristo Jesus. Por isso que no livro de Hebreus nós encontramos um novo mediador e sumo sacerdote. Nós encontramos uma aliança superior
e nós encontramos promessas superiores. O livro de Levítico, junto com toda a lei mosaica, falava sobre um mediador, falava sobre sacerdócio, falava sobre uma aliança que seria guardada no cumprimento da lei, e falava sobre promessas que viriam a partir do guardar dessa aliança. Agora em Hebreus, nós encontramos um novo mediador e sumo sacerdote, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós encontramos uma aliança superior no sangue de Jesus, e nós encontramos promessas que são superiores àquelas, porque estão firmadas na pessoa de Jesus. Esse é o livro de Hebreus, o Levítico do Novo Testamento. Ele faz uma construção a respeito do Evangelho. Ele fala sobre o sacrifício de Cristo, ele fala sobre o sangue da aspersão que purifica os nossos pecados, muito melhor do que aqueles sacrifícios que eram feitos dia após dia e não purificavam nada. Porém agora no sangue do Cordeiro nós somos purificados e perdoados de uma vez por todas. Diga glória a Deus. Hebreus prega profundamente o Evangelho, e nessa construção do Evangelho, o alto do livro de Hebreus é quando ele chega no verso 19, fazendo um resumo, usando até começando essa porção dizendo, portanto, ou seja, a respeito de tudo que você já ouviu desse sumo sacerdote Jesus, dessa nova aliança, dessas novas promessas, portanto, agora ele resume tudo isso. Nós podemos acessar Deus, nós temos um novo e vivo caminho, nós temos uma nova realidade. Glória a Deus ou não? Só que tudo isso, ele quase que conclui, ele não conclui, mas a partir do capítulo 10 ele começa a ser bem prático e exortativo, mas é meio que toda essa realidade do Evangelho, ela se manifesta em uma realidade, no congregar. Enquanto o autor aos Hebreus fala a respeito do Evangelho, de um caminho aberto a Deus, ele faz questão de no meio disso, entendam que vocês precisam da realidade do congregar. Responder a Jesus, responder ao Evangelho, é algo que nos empurra para a realidade do congregar. Já vamos entender nessa noite o que é congregar, mas eu quero que você entenda que a mensagem do Evangelho está profundamente ligada com a realidade de congregar como igreja do Senhor Jesus. Diga amém. No começo da porção que lemos, ele vai falar desse novo e vivo caminho aberto a Deus. Porém, após isso, quando ele termina esse entendimento que esse novo e vivo caminho leva a Deus, esse novo e vivo caminho também leva a uma outra realidade. Ele leva a Deus, mas não somente. Ele também leva você até o seu irmão. Eu queria ler uma citação, eu acho que essa está entre elas. É importante lembrar, começa assim. Eu queria que você leia, hoje eu estou cheio de citação aqui. O autor Donald Guthrie, ele vai falar o seguinte, acompanhe comigo ali, pode pôr, Ana. É importante lembrar que aqueles que descobrem o novo e vivo caminho a Deus por Jesus Cristo, também descobrem um novo caminho de relacionamento com o irmão. Por isso, irmão, que se você encontra o novo e vivo caminho do sangue de Jesus, e no fim desse caminho, você não encontra junto com Deus um irmão, é outro caminho que você encontrou, não é o sangue de Jesus. Diga, vixe. Lembra do ratinho? Vixe. Então, diga isso, porque isso é muito sério, porque nós queremos o sangue que nos leva a Deus, só que o sangue que nos leva a Deus, eu afirmo para você, obrigatoriamente, ele também vai levar você ao teu irmão. Não há caminho a Deus se não houver caminho ao irmão, se não houver a realidade do irmão. Nós estamos domingo após domingo, né? Eu tenho gerado essa prática de nós falarmos graça e paz, e você fala para o seu irmão, graça e paz, porque a graça de Deus nos deu paz com Deus e, você já sabe disso, com o irmão. Por quê? Porque o caminho do sangue da aspersão de Jesus Cristo, como lemos semana passada, ainda aqui em Hebreus 10, quando falamos da Sião, que fomos reunidos, ele também nos leva, irmão, porque ele é o sangue que clama mais do que o sangue de Abel, lembra disso? O que é o sangue de Abel que clama? É o sangue derramado de um irmão que matou o outro. E pasme, esse irmão que matou o outro, ele foi a Deus, ele entregou uma oferta a Deus. Olha que coisa bonita, né? Olha, glória a Deus pela vida dele. Ele deu uma oferta, e Deus negou a oferta. E não somente a oferta, o texto bíblico diz que Deus rejeitou Caim e sua oferta. A rejeição de Deus começa na pessoa de Caim, porque ele queria ofertar a Deus, ele queria um caminho a Deus, mas separado do irmão. O coração dele já era distante do seu irmão. E Deus não aceita uma realidade de igreja que nos leva a Deus e não nos leva ao nosso irmão.
Por isso que o próprio Jesus vai resumir ao ser perguntado por um fariseu: Jesus, qual é o maior mandamento? Temos 613, é uma galera de leis. Jesus, qual é o principal? Ame a Deus com todo o seu coração. Ele cita Deuteronômio 5, o chamar, mas logo depois ele fala, semelhante a esse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus, e o resultado do amar a Deus é amar isso aí que está do teu lado. Meti até um isso aí, porque realmente, diga assim, puxado, vai só piorar. Mas nós precisamos começar a entender que o sangue da nossa aliança, segundo o autor aos Hebreus, vai nos levar a congregar. Não há como acessar esse sangue e estar separado da coletividade, estar separado da reunião dos santos, dessa realidade mística a qual nós estamos unidos. Não há como, irmão. Deus não aceita a oferta de Caim. E nós temos que cuidar muito para não oferecermos a Deus uma oferta de Caim. Tanto que o próprio Jesus ele vai citar isso. Se você tiver uma tretinha com o irmão e você for ofertar, o que você faz? Não oferte. Deus não recebe. Deus não recebe. Isso aqui é pesado. Deus não recebe. Por quê? Porque é o comportamento de Caim. E o sangue da nova aliança não nos leva ao comportamento de Caim, mas o sangue que clama mais do que o sangue de Abel. Nos leva a essa aspersão, esse caminho aberto que nos leva a Deus. Mas no fim do caminho também tem o Juliano. E aí eu com o Juliano vamos junto. Eu com o Juarez vamos juntos. Porque mas receber do sangue de Jesus nos dá um acesso a Deus, mas também, obrigatoriamente, nos dá um acesso ao irmão. Nos dá acesso a outras pessoas junto conosco. E por isso que congregar é uma realidade que não tem como separar ela da vida cristã. Não há cristianismo sem congregar. Perceba as exortações aqui listadas pelo autor aos Hebreus. Ele começa dizendo, aproximemo-nos. Então, lá no versículo 19 ele fala, portanto, meus irmãos, com ousadia, ele vai dizer no versículo 22, aproximemo-nos da onde? Do trono da graça. Logo depois ele vai falar, guardemos, lá no versículo 23, guardemos a firme confissão da esperança. Então, a partir do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, do novo e vivo caminho, ele diz, como tem um caminho aberto, aproximemo-nos com confiança, venha. Por isso que a chegar a Deus, nós sempre devemos nos achegar com confiança. Diga glória a Deus por isso. Aquilo que foi aberto o culto hoje, dizendo, Jesus é maior do que o seu pecado. Fala sério, irmão. Como isso é bom, cara. Como isso é maravilhoso. Porque eu posso chegar aqui todo arrebentado, todo estragado, mas eu posso ainda entrar com confiança. Por causa de mim? Não, por causa do sangue do Cordeiro. Então ele diz, por isso, aproximemo-nos, venham. Como nós falamos domingo passado, venham cultuar. Por quê? Porque o caminho está aberto. Mas ao mesmo tempo que ele diz aproximemo-nos, no verso 23, ele vai dizer, guardemos com força. Coloca para mim o 23, por favor. Guardemos firme, repita assim comigo, firme, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos com força a esperança. O que é a confissão da esperança? A confissão de que a nossa vida está na mão de Jesus. A confissão de que a nossa vida está sustentada em Deus e que essa era vai acabar. E quando tudo isso acabar, a nossa esperança é que os mortos ressuscitarão, nós receberemos um corpo glorificado e não mais morreremos, mas estaremos eternamente com Jesus. Isso é a esperança cristã, a esperança de que Jesus ao terceiro dia venceu a morte e nada mais para a nossa vida. Amém ou não? Então ele diz, aproximemo-nos, e depois ele diz, guardemos, mas ele também vai dizer, consideremos-nos, no versículo 24. A versão que nós lemos fala cuidemos, mas eu gosto da versão que vai dizer, consideremos-nos uns aos outros. Então ele começa, vou recapitular com você, aproximemo-nos, diga aproximemo-nos. Sei que a palavra é difícil. Qual que seria ela mais fácil? Se aproximar. Se aproximar, fala assim, se aproximar. Qual que é o outro mesmo? Guardar e, como que é? Nossa, eu tô com a cabeça... Considerar. Ou cuidar. Então, ao mesmo tempo que eu acesso o trono, eu guardo com firmeza a esperança, mas eu também considero o irmão. Eu gosto dessa palavra considero, porque eu me lembro aquele vocabulário nosso, Abrael, do gueto, assim, né? E aí, meu considerado? O que é aí, meu considerado? Quer dizer que, cara, nós temos um negócio, você é um cara que eu considero você, não tem? Eu considero pacas, lembra disso?
Então, considerar significa que, cara, eu vou olhar pela sua vida. A sua vida é significativa para mim. Você não é uma pessoa que passa por mim e eu digo, bom, tudo bem, tudo bem. Não, eu considero você. Então, irmão, eu quero recapitular isso. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos diz, por causa do sangue de Jesus, que nós podemos nos aproximar, por causa do sangue nós também devemos guardar a fé, e por causa do sangue nós também devemos considerar uns aos outros. Eu não posso só entrar no caminho e se aproximar de Deus, não posso, só isso não dá. Eu não posso só guardar a fé, não dá. Eu preciso me aproximar, guardar a fé e considerar o irmão. Olhe para quem está do teu lado e diga, que chato, que coisa difícil. E isso se aplica no congregar. Esse considerar uns aos outros é o tema da nossa mensagem. Congregar. Então vamos desenvolver algumas coisas aqui. O que é congregar? Você sabe que nos últimos anos surgiu no Brasil muito forte o movimento que a gente chama de desigrejados. O que é o movimento dos desigrejados? O movimento dos desigrejados são aqueles que acreditam em Cristo Jesus, eles têm um apego a Deus, eles, é isso aí, o evangelho, tudo certinho, mas eles entendem que eles não precisam congregar, que eles não precisam estar na igreja. E isso é um grande equívoco a respeito do evangelho. Porém, eu preciso também abrir aqui um parêntese, para nós também deixarmos claro que existem muitos desigrejados, que saíram da igreja, porque a igreja estava matando eles, porque a igreja deixou Cristo e a sua palavra, e não havia mais como permanecer. Mas, isso não é desculpa, porque o Senhor tem levantado irmãos e igrejas que têm sido fiéis à palavra do evangelho. Posso ouvir um amém? Então é claro, existe esse parênteses, mas ele não pode se tornar uma desculpa. Por isso que até quando nós recebemos irmãos que vêm de outra comunidade, e às vezes vem meio na bagaceira, assim, tá ligado? Ih, só treta, não sei o que lá, não sei o que lá. Sempre a gente tem o costume aqui de, cara, ano sabático. Você não vai fazer nada aqui. Você vai vir no culto. Você vai vir aprender a Bíblia. Você vai vir adorar. Mas, cara, não queremos que você faça nada. Nós queremos que você, Só que não dá para ficar só, não, é que eu não quero servir porque eu fui ferido. Não, uma hora tem que servir. Uma hora tem que se envolver. Por quê? Porque existe esse parêntese. Mas mesmo assim, ser um desigrejado está em desacordo com as Escrituras. Então, nós temos muito forte esse movimento dos desigrejados. Só que eu não estou pregando nessa noite, pelo menos acredito que a maioria aqui não são desigrejados. A maioria aqui são pessoas que frequentam a igreja. Porém, quando nós olhamos para a realidade do que é congregar, nós podemos perceber que nós podemos ser desigrejados dentro da igreja. Nós podemos ser desigrejados vindo a reuniões, porque vamos começar a trazer as ideias aqui. Congregar não é vir à igreja. Vamos ter que repetir. Congregar não é vir na igreja. Não, eu congrego na Confins. Aí você vai trocar uma ideia? Não, eu vou todo culto. Você não está congregando. Por isso que nessa noite, a minha oração é para que o Senhor desperte o coração daqueles que são desigrejados e vêm na igreja. Porque congregar não é vir à reunião. Congregar não é vir só no domingo. E ainda assim, também não é vir no domingo e na terça na oração. Também não é isso. Não é vir no domingo e ir no grupo pequeno. Congregar é muito mais do que isso. Nessa noite eu quero olhar com você o que é congregar. E aí eu queria já pegar o texto e nós já entrarmos aqui nessa realidade. Versículo 25, nós falamos do considerar uns aos outros. Aí no 25 ele vai dizer assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, versículo ali, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Olha para mim, congregar é uma ordem bíblica. Amém ou não? Eu quero Jesus, mas não tem aquela, né? Lembrei dessa agora. Jesus é legal, mas o fã-clube, daí vem um palavrão, né? Quem lembra? Alguém já ouviu isso? É ridículo isso, né? Está completamente errado. Não existe Jesus sem igreja. Por quê, pastor? Porque Jesus, segundo a própria Escritura, não sei o que estou dizendo, Jesus é o cabeça, e a igreja é não há um ser completo, sem cabeça e corpo. Só uma cabeça não é um ser completo, só um corpo não é um ser completo. A igreja é o corpo de Jesus, a igreja completa Jesus. Meu Deus, isso aqui é pesado, mas não vou nem entrar nisso aqui. Mas a igreja é a representação de Jesus. Não há cristianismo sem igreja. E mais do que sem igreja, não há cristianismo sem congregar.
E aí ele vai começar dando essa ordem: não deixem de congregar. Só que olha o que ele vai dizer no verso 25: pelo contrário. Então não congregar tem um contrário, que é o congregar, correto? Não congregar, o que é o contrário de não congregar? Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Congregar, você vê aqui, na nossa linguagem evangélica, pessoal, não deixe de congregar. Então deixa eu pedir uma coisa para vocês: venham todo domingo. É isso que o texto diz? Pessoal, não deixe de congregar. Então, deixa eu dizer para vocês aqui: grupo pequeno, beleza? Beleza. É isso que o texto diz? O texto não coloca nenhuma ação de reunião. Ele coloca uma ação muito mais profunda que uma reunião. Perceba, não deixem de congregar. Pelo contrário, façam admoestações uns aos outros. Congregar não é estar aqui. Você pode estar aqui e não estar congregando e pecando contra o corpo de Cristo. Não congregar é pecar contra o corpo de Cristo. E você pode estar aqui pecando contra o corpo de Cristo. Porque congregar não é estar aqui. Congregar é uma realidade de edificação mútua. De estarmos juntos, um edificando aos outros. É nós estarmos perto. Já vamos falar mais disso. Mas é uma realidade que estamos perto, e nós estamos o tempo inteiro, um admoestando o outro. Olha o que o texto fala: considerai uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Ele está falando de um tipo de impulso, de um tipo de empurro, de uma edificação, que não acontece no púlpito da igreja, mas acontece no meio da igreja. A edificação da igreja não se limita ao púlpito, a edificação da igreja acontece na igreja. Diga amém. A edificação da igreja não acontece no púlpito somente, também, mas ela acontece na vida da igreja, quando juntos nós declaramos o evangelho uns para com os outros, quando nós corrigimos uns aos outros, quando nós exortamos uns aos outros no amor. Já vamos dar mais exemplos, mas eu quero que você entenda, que se você não vive uma realidade, em que as pessoas da igreja estão perto de você, e constantemente você está admoestando alguém. O que é admoestar, pastor? É exortar. O que é exortar? É trazer uma palavra que pode ser de correção, mas também pode ser de consolo. Exortar não é só dar dura, não. A pregação foi de exortação. Não, exortar também é incentivo. Exortar também é chegar e falar: irmão, vamos lá. Você está meio panguando. Bora. Isso é exortação. Ei, irmão, estou vendo que você... Deixa eu dar uma palavra para você aqui, ó. Tararararará. Vamos junto, vamos junto. Só que isso, constantemente. O congregar também não é amizade. Congregar é amizade que traz edificação. Por isso que também congregar não é simplesmente sairmos daqui, irmos na lanchonete, algum grupo dos irmãos, e ficar lá falando do Corinthians. Não é congregar. Pode ser bom, pode fazer parte da conversa, pode trazer algum tipo de laço de relacionamento, mas o congregar sai dessa esfera e entra na esfera da admoestação uns aos outros. Não dos líderes para os membros, não dos pastores para os membros, uns aos outros. A igreja acontece na igreja. O cuidado da igreja acontece na igreja. A igreja, irmão, ela é o sistema imunológico da igreja. Quando você percebe muitas demandas sendo jogadas para os líderes, para os pastores, significa que a igreja não está congregando. Porque a igreja se protege entre a igreja. Existem casos, ou deveria existir, o certo seria, casos serem solucionados na igreja, sem ao menos o pastor saber. Por quê? Porque a igreja está se cuidando. Então eu vi o irmão com dificuldades no casamento, eu vou lá e ofereço cuidado, eu ofereço admoestação. Eu vejo o irmão num caminho meio de fraqueza de fé, eu admoesto ele. Eu não falo: viu, pastor, tem que fazer alguma coisa com Samuel, está meio devagar o piazão. Não, eu admoesto, porque é a igreja se protegendo. Quando a igreja para de se proteger é porque ela está doente, porque o sistema imunológico está falhando. Porque congregar é estarmos juntos, um cuidando dos outros. É isso que o texto fala. Não é isso que queremos, não é isso que fazemos, mas é isso que o texto fala. Deixa eu mostrar para você alguns outros textos aqui. 1 Tessalonicenses 5,11, a Ana vai ajudar nós lá. Portanto, acompanha aqui comigo, irmão. Consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Perceba a direção bíblica. Consolem e edifiquem uns aos outros. Esse uns aos outros, ele é um termo usado no Novo Testamento aproximadamente 60 vezes. O Novo Testamento, irmão, tem 27 livros. Não tem muita coisa escrita. Mas em 27 livros,
por mais ou menos 60 vezes, a Bíblia nos instrui uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E aqui ele diz: edifiquem-se uns aos outros e consolem, consolem e edifiquem uns aos outros. Perceba, e eu não acho, irmão, que eu estou aqui tirando a minha responsabilidade pastoral, mas eu preciso mostrar a verdade bíblica para você. O que é igreja à luz das Escrituras? O texto não fala de pastoreio, ou melhor, ele fala de pastoreio, mas ele não fala de um pastoreio profissional, de uma função pastoral. Ele fala da igreja: consolem e edifiquem uns aos outros. E para isso eu preciso viver perto de você. Não estou falando de uma mensagem largada uma vez a cada 6 meses. Eu estou falando de vida acontecendo. Eu estou falando de futebol. E aí no futebol eu vejo que o irmão é meio irritado. E o que eu faço? Eu edifico ele: irmão, você não está aparecendo com Jesus. O que eu posso fazer para te ajudar nesse processo? Eu estou falando de uma vida junto, aonde eu encontro oportunidades de edificar o irmão. Mas para isso, algumas coisas precisam acontecer. E nós já vamos falar delas. Eu estou primeiro mostrando para você que a igreja acontece na igreja. Congregar é edificação mútua. Estamos juntos? Próximo texto, Romanos 14, 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as que são para edificação mútua. O que é mútua, caso você não conheça? É um ao outro. É você para mim, eu para ti. Olhe o que Paulo fala aqui: sigamos as coisas que contribuem para a paz e para a edificação. Por isso, irmão, o teu comportamento cristão, se você entende congregar, é um comportamento que você se esforça, você segue realidades que trazem paz e edificam. Sabe aquele irmão que ele torce para acontecer problema? Ele fica criando situações para que não tenha paz. Então, ele não entendeu congregar, porque congregar é seguir coisas que trazem paz e edificação. Às vezes até evitar assuntos, evitar conversas. Pô, eu sei que o irmão, se eu falar disso aqui, mas, por exemplo, uma igreja que segue paz e edificação, às vezes deixa de falar de política. Porque às vezes eu sei que o irmão ali, cara, deixa quieto, o que isso muda? Não muda nada. Vamos falar do que edifica, vamos falar do evangelho, vamos falar de Jesus, vamos falar de oração. E seja qual for o outro assunto, estou usando esse exemplo aqui. Mas por quê? Porque nós seguimos edificação. Eu me importo em, quando estou com os irmãos, edificá-los e ser edificado por eles. Então às vezes eu corto assuntos, às vezes eu corto comportamentos, às vezes eu suporto coisas que eu não quero suportar para seguir paz e edificação. Por quê? Porque o Abrael é muito chato. Ele fica usando o celular na hora da pregação. Ele diz que está escrevendo a mensagem, mas está no Instagram. Vai. Então eu tenho que suportar. A minha vontade era chegar aqui e dar uma bicuda nesse celular. Olha para Jesus, malandro. Mas é só brincadeira, viu? Mas eu suporto. Eu seguro situações. Ai, pastor, mas eu não tenho sangue de barata, mas eu tenho sangue de Cristo. Talvez você não tenha de barata, mas o do Cristo eu tenho. Então eu consigo. Eu tenho que conseguir. Por quê? Porque esse sangue abriu um caminho para Deus. Glória a Deus, deixa eu correr para Deus, só que lá no final tem o jura. Então eu preciso seguir a paz e a edificação mútua, uns com os outros. Então eu quero edificar você, mas eu também quero ser edificado. Você consegue entender, irmão? É meu jeito. Isso não existe na vida do congregar. Eu sou uma pessoa que constantemente, eu falo muito alto assim, e às vezes parece que eu estou brigando. Minha esposa pega no meu pé, está gritando comigo, eu falei, mas eu não estou. É o meu jeito de falar. Mas às vezes eu preciso respirar, pensar, para seguir a edificação, para seguir paz. Paz. Repita assim comigo: paz. Isso é congregar. Mais um texto para nós, Colossenses 3,16. Meu Deus, eu já devia estar lá no final da pregação. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Perceba que a palavra de Cristo habite permanente em vocês. Então olha a instrução bíblica, você tem que ter a palavra habitando em você, e quando a palavra habita em você, aí nós caminhamos nesse lugar de congregar, instruindo uns aos outros na sabedoria e louvando a Deus. Só que para isso a palavra precisa habitar em mim. Sabe por que às vezes a gente não congrega de verdade? Porque a palavra não habita em nós. Então nós não temos nada para falar. Não tem para falar. Aí tem briga.
aí tem reclamação, aí tem murmuração, nunca tem palavra. Fazer uma pergunta, não responda. Você está no plano de leitura bíblica da igreja? Se não, você está pecando, você deveria começar, atrasado mesmo, vai, Levítico 1, vai para cima. Por quê? Porque um plano de leitura, ele é uma realidade que nos impulsiona para ter assunto. Então eu sento com o Jura, fala sério, né, Moisés? Era muito louco, né, cara? Fala sério, né, o povo no Egito, hein? Ei, povo tranqueiro, é uma lição para nós, né? E não sermos tão murmurentos. Por quê? Porque nós temos a palavra habitando em nós, aí nós temos o que falar que edifica uns aos outros. Você entende isso? Com quase todo mundo que eu sentei nesses dias, que está no plano de leitura, um comentário ou outro nós fizemos das escrituras. Por quê? Fala sério, né? Que não sei o que lá e tal. Acho legal os irmãos que nem me perguntou, como é que você faz, cara? Que da hora, tá gravando os vídeos, como é que você está fazendo? Eu acho legal esse interesse. Por quê? Porque isso gera um assunto que edifica. Porque aí eu tenho a oportunidade de edificar o irmão, dizendo, cara, Deus está me cobrando, cara, para ser mais dedicado, para ser mais organizado, coisa arada e tal, e vamos para cima. Só que aí quando você não lê, aí vamos falar do Corinthians, vamos falar de qualquer outra coisa. E aí, como já diria os velhinhos, mente vazia é o quê? Eu esqueci como é que é. Oficina do diabo, o diabo é mais forte. Satanás é muito teológico. Diabo é tipo, diabo. É a oficina do diabo. Você viu? Vou de novo. É a oficina do Satanás. Parece que eu estou pregando bonito, né? Satanás. Agora é a oficina do diabo. Aí fica mais... É a oficina do diabo, irmão. E aí você não tem nada habitando aqui, Aí quando senta com o irmão, tá um cabeça vazia, tá outro cabeça vazia, e fala sério, João, né, cara? João é um saco, né, cara? O cara não vai, né? Não sei o que lá. O vídeo lá, cara, não quer entregar o vídeo pra mim, que é da pregação. Não sei o que lá. Não tem nada pra trocar de edificação. Agora quando tem palavra. Ei, cara, você viu Moisés entrando na glória de Deus, mano, nuvem, relâmpago, não sei o que lá. Aí Deus chamou o cara, fala sério, cara, você tem que entrar na glória também, né? Ou não sei o que lá. Está entendendo, irmão? E aí nós vamos edificando uns aos outros. Só que isso, a palavra precisa habitar em nós. Então, congregar é edificação mútua. É cuidarmos uns dos outros. É exortarmos uns aos outros. Congregar, irmão, é sim você ir em direção ao irmão para corrigi-lo no pecado. Pastor, não sei fazer isso. Pois é, irmão, só que isso é congregar. Congregar não é ver alguém aqui no domingo dizer, ei, tudo bem? E acabou, não. É sentar na mesa. Porque para eu edificar você, nós temos que estar na mesa, no sofá, em casa, na praça. Nós temos que ter vida juntos. No final eu trago algumas exortações de como fazê-lo. Mas você precisa entender isso. Porque senão não há como. Congregar não é vir ao culto. Congregar é viver uma realidade de relacionamento para a edificação. Para a edificação. É exortação. Essa semana eu estava dando uma aula com os irmãos em Liniópolis. E aí nós demos a aula de disciplina eclesiástica e falávamos da instrução que Jesus dá de corrigir o irmão quando ele peca, e eu fui explicando, e eu perguntei para eles, aí galera, o que vocês acham? Aí a irmã disse, difícil, não sei o que lá, e aí eu dei um exemplo para ela. Quem aqui acredita no inferno? Segundo a palavra de Deus, que pessoas vão para o inferno. Então, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que aqueles que não foram salvos em Cristo Jesus, eles irão para a condenação eterna. E todo aquele que vive em pecado, a Escritura diz, é alguém que não foi transformado pela graça de Deus. Então quer dizer que ele está indo para o inferno. Então perceba o desenho, está aqui o meu irmão, ele está andando e eu estou vindo ele em direção ao precipício, e eu sei, porque eu creio, que se ele continuar andando, ele vai cair no precipício, mas eu falo, não, eu não vou dizer nada, não vou fazer nada. O que você diria de mim? Se houvesse uma criança aqui brincando, e essa criança por algum motivo pegasse uma faca na mão, criança pequenininha, os bem novinhos que já mete lá, a menina do Alisson, pegou uma faca, e aí eu tô aqui, não vou me meter, porque não é minha filha, né? Aí vou me meter lá, depois os pais vão achar chato, não, então, e duas costas, o que você acha de mim? O que você diria de mim? Que eu sou um irresponsável, que eu não amo nem a criança, nem o pai e a mãe dela, porque eu não cuido deles. Amor, irmão, já vamos falar de amor. Amor não é dizer que ama, João fala isso na sua carta, não vivam de amor na palavra, falando, que o amor de vocês não esteja restrito à palavra, eu amo você, Jura, só que eu não faço nada por você. Não é assim que funciona. Então, irmão, é também exortar, e aí eu dizia isso para ela, se eu amo, eu vou impedir, porque eu não estou falando de você chegar e dizer, irmão, você é um endemoniado do Satanás, suma da minha frente, não, é amá-lo, porque congregar é amar. Congregar é amar. Olha o que o autor aos Hebreus diz, vou voltar no texto, consideremos uns aos outros no
23, coloca para mim, 10, 23. Consideremos, o 24, perdão. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no quê? No amor. A ideia aqui do congregar é eu me aproximar de você em amá-lo. E o amar, às vezes, tem correção, mas é uma correção carregada de amor e cuidado, é carregada de misericórdia, é carregada de graça de Deus, mas é correção. Ver você pecar e não fazer nada quer dizer que eu não amo você. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, um desigrejado não ama. Um desigrejado não ama as pessoas, e um desigrejado não ama Deus, porque é impossível amar a Deus que eu não vejo e amar o irmão que eu vejo. Tiago fala isso. Tiago, que agora me deu um branco legal, é Tiago, né? Tiago, vamos de Tiago, já que nem vocês sabem, Tiago 2,14, não sei, eu não lembro se era, me fugiu da mente, legal. Mas é impossível, porque o amor a Deus, ele se manifesta no amar a pessoa que está aí do seu lado, e amar a pessoa que está do outro lado dessa igreja, e amar até aquele que você nem gosta. Olha só que coisa boa. Amém ou não? Isso é congregar. Vamos congregar hoje, cantar louvores. Não, isso não é congregar. O chamado é cuidar uns dos outros no amor. Deixa eu ler alguns textos com você, eu vou gastar um tempinho com esses textos. Romanos 12, 10. Nossa, que dor que eu estou na minha garganta, irmão. Meu Deus. Amem uns aos outros com amor fraternal. Gosto muito desse texto. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Meu Deus, cara, isso aqui é loucura. Fala sério. Esse negócio de vir para o culto só dá problema na cabeça da gente. Amem uns aos outros com amor fraternal. O que é um amor fraternal? É um amor visível, é um amor de relação, é um amor de contato. Até porque não há outro amor. E eu nem vou entrar no ponto de que o amor bíblico é um amor sacrificial. O amor bíblico é o amor de Deus para com nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ele deu o seu melhor. Ele derramou sangue por amor. Isso é amor bíblico. Amor de, não, estamos juntos. Imagina Deus conosco, irmão. Viu? Estamos juntos. Nós. Eu amo vocês, estamos juntos. Deus não falou para nós estamos juntos. Jesus não falou estamos juntos. Jesus era Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas Ele negou a sua glória, tomou forma humana e desceu porque nos ama. E veio conosco porque nos ama. E isso é congregar. Jesus congregou conosco. Porque Ele ficou perto. E Ele exortou. Ele admoestou. Ele cuidou. E aí Ele diz, deem sempre, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Ei, irmão, olha a instrução bíblica. Você tem que ter mais preocupação no bem-estar de quem está do teu lado do que teu. Eu não gostei. Não importa. O irmão gostou. Deus gostou. E o irmão gostou. Eu estou servindo. Não é bom para mim. Mas será que não é bom para o irmão? Eu tenho muita dificuldade. Vou abrir isso aqui para você. Abrir o coração pastoral. Eu tenho muita dificuldade de conviver com pessoas que só fazem aquilo que é bom para elas. Quando, assim, eu vou percebendo, né? Tipo assim, você tem que andar uma quadra a mais. Não dá. Cara, a gente nunca vai ter uma amizade verdadeira. Não consigo. Teu pavor me dá uma agonia. Porque, se você é crente, né? Se você não é crente, daí eu oro por você, misericórdia e graça. Mas se você é um cristão. Porque, irmão, você não entendeu nada do evangelho. Do Jesus que diz, se mandarem você andar uma milha, faz o quê? Chuta a cara dele. Diga que você não é palhaço, nem capacho não sei o que lá do Satanás. Aquele que pisa em cima. Ele diz, anda outra, anda mais uma, vai mais um pouco, serve mais um pouco, entrega mais um pouco. Deixa eu ler mais texto aqui. 1 de Pedro 4, do 8 ao 10. Vamos rapidão aqui para dar tempo de eu fazer tudo que eu tenho para fazer. Acima de tudo, porém, tenho muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Coisa linda, diga aleluia. Tenha muito amor. Volta lá, acima de tudo, é que eu falei até o 10, né? Vamos ficar só nisso aqui porque eu estou com pressa. Acima de tudo. Mas o irmão acima disso. Mas o irmão acima disso. Mas veja bem, pastor, aí você está exagerando. Acima disso. Mas é que tem uma situação, pastor, acima disso. Acima de tudo.
Porém, tenho muito amor uns para com os outros, porque quando você vem para o acima disso, esse amor cobre uma multidão de pecados. Cobre uma multidão de pecados. Então o irmão tem coisas que eu falo, ai meu Deus, só que o amor cobre uma multidão de pecados. Então eu consigo andar com ele, mesmo sabendo o tanto de pecado que ele tem. E isso é congregar. Eu falo para os irmãos, nós estamos na escola de membresia, eu falo, irmãos, vocês estão aqui, ó, tudo lindo, confins linda, parede linda, banner lindo, pastor também não é de se jogar fora. Eu queria falar muito lindo, depois a Adri briga comigo. Você fica falando assim, eu também não devia falar isso, mas também falei, desculpa. Mas eu digo assim, nossa, o pastor pregando, olha que legal, irmão, a hora que nós for andar junto, não vai ser isso aqui que você está vendo. Beleza? Isso aqui, irmão, que está acontecendo aqui agora é Cristo, não o Davi. Quando eu sair daqui é o Davi. Aí, irmão, aí é de se jogar fora, bem fora. Aí não tem muita coisa boa. Aí você fala, nossa, que o pastor é então, é isso aí mesmo. Só que se você me amar, o teu amor vai cobrir uma multidão dos meus pecados. E nós vamos andar junto. Porque o que você vê de púlpito é Cristo, é graça de Deus. É o que o Senhor faz na vida de alguém. Mas a verdade é pecado, é dificuldade, é erro, é falha. Amém ou não? Hebreus 13:1, a própria carta que nós estamos pregando nessa noite. Seja constante o amor fraternal. Próximo. E é esse aqui é bom demais. João 13, versículo 34. Esse é bom demais. E lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Olha a beleza desse texto. Primeiro Jesus fala, eu dou um novo mandamento. Por que um novo? Porque o velho mandamento dizia assim, ame teu próximo como a ti mesmo. Lembra disso? Jesus fala, vocês não vão mais fazer assim. Vocês vão amar agora igual eu amei vocês. Porque amar como a ti mesmo é meio falho, é meio limitado. Tem os seus precalços. Agora o mandamento é, você vai amar o teu irmão como eu amei você. Douglas Gonçalves fala algo que o irmão que lê o livro dele gosta muito, que a ideia, irmão, é você olhar para o irmão por meio do buraco das marcas de Jesus na cruz. Olhe ele por esse buraquinho. Jesus derramou um sangue por ele. Quem sou eu para não fazer nada por ele? Quem sou eu para dizer que não quero me relacionar? Jesus, irmão, que era bom, que era gente finíssima. Você é louco de chato. Jesus, gente boa. Jesus devia ser muito gente boa, fala sério, né? Jesus devia ser muito legal, cara. Devia ser aquele cara, você fala, não vai embora, mano, fica mais um pouco, vamos dar uma risada junto. Então, ele amou, dando a vida, e agora o nosso desafio é amar como ele amou. Olhe para as pessoas, irmãos. Congregar é olhar para os irmãos por meio dos buracos da marca de Jesus na mão. Porque ele amou, e ele fala, amem como eu vos amei. E aí ele aumenta o nível, ele diz assim, porque nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Olha a beleza disso, irmão. Aonde que nós mostramos para o mundo que nós somos igreja? Aonde que nós mostramos para o mundo que nós temos Jesus? Quando nós amamos uns aos outros. Quando o mundo olha e fala, você viu que o seu Moacir vai naquela igreja? Mas como é que aguentam ele? Porque nós amamos esse senhorzinho de cabeça branca. Aí eles falam, os homens devem ser crentes mesmo. 1 João, você me envergonhou, pai. Meu pai me envergonhou na frente da igreja inteira, não é Tiago, é João, eu estava na dúvida. Então, você vê o que é, primeiro, não, João que escreveu, né? Isso é admoestar, em público. Você vê que coisa, admoestação em público, mas é do meu pai, né, irmão? Então, eu tenho que dar uma segurada. Eu vou tomar uma água e agora eu me perdi legal. É o mundo olhando para nós e vendo que amamos uns aos outros, que nós manifestamos o discipulado de Jesus em nós. O que é um discipulado de Jesus? Que nós estamos andando como Ele andou, que nós estamos vivendo como Ele andou, que nós estamos seguindo Ele. Não é, irmão, quando nós manifestamos um monte de dom. A igreja de Corinto é o exemplo disso. Paulo fala que a igreja de Corinto era cheia de dom, não falta nenhum dom, e eles tinham língua, eles tinham interpretação de língua, e era não sei o que lá, e dom para todo lado. E aí Paulo chega e fala, vocês são carnais, vocês são crianças na fé, porque Cristo não foi formado em vós, porque vocês têm panelinha, porque vocês estão divididos, porque vocês ficam falando mal uns dos outros. Não tem nada de Jesus em vocês, mas tinha um monte de dom. Louvorzão, pregação, e teologia, e não sei o que lá, e porta, e bexiga, e linda a igreja de Corinto, mas não havia Cristo lá, porque eles não amavam uns aos outros.
O amor não está no que fazemos de bonito num culto. O amor está quando amamos uns aos outros como Cristo nos amou, cobrindo uma multidão de pecados. Isso é congregar. Estamos juntos, irmão? Congregar é viver uma vida de amor visível uns aos outros. Isso é a manifestação do discipulado de Jesus em mim. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Segundo o autor aos Hebreus, irmão, congregar é o lugar que nos protege do pecado. Eu quero partir para o final, tinha bastante coisa para falar, mas eu vou reduzir a pregação aqui. Só que eu quero falar dessa realidade que o escritor aos Hebreus ele vai dizer no versículo 26, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O escritor aos Hebreus está dizendo, colocando essa conduta de vida de pecado deliberada, junto com o congregar. Em que sentido? No sentido, irmão, que quando nós não congregamos, nós estamos em pecado. E também que o congregar é a realidade que nos protege de viver uma vida de pecado. Se você não congrega, irmão, você vai viver uma vida de pecado. Você não vai resistir ao pecado. A proteção da fé. Nós não somos salvos por cada igreja. Nós não somos salvos pelo que fazemos na igreja, por vir à igreja, porém estar na comunidade é a proteção da nossa vida de fé e o lugar onde nós somos guardados para a progressão na vida da fé. Se você não congrega, você vai pecar. Como eu quero ler um outro texto, Hebreus 13, do 12 ao 13. Ainda na carta aos Hebreus, por isso também Jesus, 3, eu falei 13? 3, 12 e 13. Isso, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Perceba, o animar uns aos outros, o congregar, ajuda com que, ou melhor, nos guarda para que o nosso coração não seja endurecido pelo pecado. Se você não congrega, o seu coração será endurecido pelo pecado. Você vai começar a pecar deliberadamente. Você vai começar a pecar e não sentir, porque não tem nenhum irmão para cutucar você e dizer, ei cara, acorda. Porque nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos dessa realidade da vida de igreja, onde nós olhamos pessoas mais santas do que nós, e aonde nós somos confrontados em nossos pecados. Nós precisamos ter os ouvidos abertos para ouvir o que o irmão tem para falar a respeito da nossa vida. Sabia disso? Dietrich Bonhoeffer, olha que bonito esse nome, Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase do livro dele, Vida em Comunhão, que eu acho fantástica. Ele diz assim, o Cristo no outro é mais forte do que o Cristo no meu coração. Vou repetir, tem essa aí? Eu acho que tem. O Cristo no outro é mais forte que o Cristo no meu coração. Como assim, pastor? O Cristo no meu coração é real, é verdadeiro, porém, eu corro muito risco de, ao invés de ouvir o Cristo do meu coração, misturar ele com as muitas realidades do meu coração caído. Mas quando meu irmão vem falar para mim, normalmente é mais garantido a fala dele em direção à minha vida do que o próprio Cristo falando no meu coração. Porque Cristo fala na igreja, Cristo fala na comunidade, Cristo fala na comunhão. Mateus 18, Jesus vai ensinar, se o irmão tiver sido pego em pecado, você chama ele, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, se ele não ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas, se ele continuar pecando e não parar, o que você faz? Você leva para a igreja. Por quê? Porque é a igreja que vai julgar se há santidade ou não. A igreja é mais forte, o Cristo na igreja é mais forte que o Cristo no meu coração caído. Eu não posso confiar em tudo que eu acho que Deus falou comigo, em tudo que eu acho que eu sou diante de Deus. Eu preciso ouvir Juarez. O que você tem a dizer sobre a minha vida? Quando você sentar com o irmão da igreja, independente de quem seja, eu estou pregando edificação mútua. Quando eu sentar com você, eu quero ficar um pouco quieto para ouvir o que você tem a dizer sobre mim. Amém ou não? Não importa se eu sei muito mais teologia que você, se eu sou o pastor dessa igreja, Jesus fala no seu corpo, não só na sua liderança. Amém ou não? Então, irmão, você precisa ouvir o Cristo no outro, porque isso protege o seu coração. Quando você sentar, alguém chamar para você, irmão, vamos tomar um café, e ele começar a falar algo, fique quieto, escute com humildade. Será que conseguimos? Será que conseguimos? Porque talvez o Cristo nele esteja agindo de maneira mais forte que o Cristo no teu coração caído. Não, pastor, eu penso assim. Não seja assim, irmão. Você nunca vai crescer na fé. Não. Escute. Recue. Não viva armado. Se você é alguém armado, você nunca tem comunidade, você nunca tem congregar na sua vida. Não, eu penso isso.
Eu não quero saber o que eu penso, irmão. Eu quero saber o que Cristo pensa. E talvez o que Cristo pensa eu encontre na comunidade. Não encontre nem no livro do Dietrich Bonhoeffer, mas eu encontre na comunidade, no irmão. Você vê aqui o irmão, meu pai, esse aqui me exorta direto. E às vezes eu não escuto, porque ele quer que eu não use boné na pregação. Mas eu digo para você, irmão, eu sempre escuto. E digo, verdade, pai, talvez você esteja certo. Mas me dá só mais uns aninhos. Eu vou ficar mais velho, eu vou melhorar. Eu falo brincando, irmão, mas é uma verdade. Ah, mas é porque é teu pai? Não, porque é a igreja. Talvez a igreja esteja vendo algo que eu não consigo ver. Alguém está entendendo algo nessa noite? A igreja nos protege do pecado. O congregar nos protege do pecado. Perceba o que o autor vai dizer. Não deixe de congregar, ainda mais agora que o dia se aproxima. O que é o dia? A volta de Jesus. Então ele está falando, irmão, Jesus está voltando. E se você não congregar, você vai se enfiar em pecado deliberado. E Jesus vai voltar e você vai se perder. E você vai perecer. Então, irmão, vem para a comunidade. Vem andar com pessoas. Deixa eles colocar o dedo na tua vida. Dizer que você está fazendo errado. Alguém diga um amém nessa noite. Deixa alguém falar, irmão, você está errado. Ah, mas... Pode ser que você queira brigar. Mas primeiro tente ouvir, receber. Vou falar de novo a frase do Bonhoeffer. Bonhoeffer diz que é. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. O Cristo no outro é mais forte do que o Cristo no meu coração. Irmão, eu preciso de você. E você? E nós? Até quando? Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Só quem tem 15 mil anos de igreja entendeu o que eu cantei aqui agora. Uma musiquinha aqui, quando eu cantava quando eu era criança. Sem parar, sem vacilar. Mas nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos congregar. Antes de eu ir para o final, tinha muita coisa boa aqui. Me deixe construir mais 2 pensamentos e nós vamos orar. Congregar, irmão, é edificação mútua, é proteção de pecado, é amor em direção ao outro, um amor que fala a verdade, mas também um amor que se entrega. Só que congregar, irmão, não é romântico. Eu preciso, antes de terminar, deixar esse ponto para você. Eu não estou falando de um romantismo. Porque muitos, quando escutam isso, e também Dietrich Bonhoeffer vai dizer isso, que o congregar é uma realidade, que às vezes nós idealizamos ela e ela não é como nós imaginávamos que seria, porque não é romântico. Congregar é difícil. Congregar tem falhas e erros. Congregar nem sempre dá certo. Por isso, irmão, eu não estou pregando para crentes passivos. Eu quero pregar nessa noite para crentes ativos. Ou seja, não para crentes que vão olhar e falar, mas que hora então que vão me chamar para me amar? Não. Crentes que vão se levantar nessa noite e falar, meu Deus, tem irmão da igreja que nunca foi na minha casa. Ou melhor, ninguém nunca da igreja foi na minha casa. Se isso é uma verdade para você, irmão, você ainda não entrou no evangelho. Você veio no culto, mas não há evangelho. O evangelho é relação. Mas pastor, eu tenho dificuldade, eu sei, é porque é difícil. Ninguém falou que é fácil, irmão. Eu não estou pregando para você um romantismo, coisa linda. Você vai se aproximar de pessoas, deixa eu contar um segredo para você, elas vão ferir você. Elas vão errar com você. Congregar é as pessoas errando com você, errando comigo, irmão. Se você quiser congregar comigo, eu vou errar com você. Eu vou ferir você às vezes. Pode ser que eu machuque você. Mas, irmão, não são essas realidades que vão nos afastar daquilo que é verdadeiro. Não é romântico. Não é romântico, mas é redentivo. Não é romântico, mas é redentivo. Eu quero citar, falei que hoje estava cheio das frases. A frase de Art Katz, no seu livro Comunhão, ele diz: vida em comunidade é sofrimento redentor. Vida em comunidade é sofrimento redentor. Tem a continuação, Ana, que é o texto inteiro. É necessário. Coloca lá para mim. Vou ler com você aqui. É necessário abraçar um sofrimento redentor, inerente à vida compartilhada. A verdadeira vida da igreja é o ambiente qual Deus, em sua sabedoria, opera as mais refinadas formas de sofrimento redentor, a fim de produzir em nós um profundo conhecimento de sua pessoa e seus propósitos. Vou decifrar a frase para você. Comunidade é Deus operando um sofrimento em você. Como? O irmão me feriu. Só que enquanto o irmão me fere, Deus, na sua sabedoria, está formando um pouco mais de Cristo em mim. Deus está me ensinando a ser mais como Cristo no perdão.
Deus está me ensinando a ser mais como Cristo no arrependimento. Deus está me ensinando como Cristo, ser mais misericordioso, ser mais paciente, ser mais benevolente. Comunidade, congregar é sofrido, mas é redentivo. Ele me redime do que, pastor? Congregar redime você do maior mal da sua vida, o individualismo. A vida para si, você no trono da sua vida. Quando você congrega, você sai do trono da sua vida, porque agora tem pessoas que merecem mais honra do que você, mais cuidado do que você. Irmão, não foque enquanto cuidam de você nessa igreja. Procure cuidar de alguém, que se você cuidar de alguém, Deus vai prover alguém para cuidar de você, sempre, sempre e sempre. Mas nós precisamos abraçar o sofrimento redentivo da comunidade. Machuca às vezes, mas redime. Se você olhar para Jesus, redime, porque você percebe o quanto Jesus está ensinando você. Na igreja, irmão, olhe para mim, membro da Confins, e você que está nos visitando também. Na igreja, sempre vai ter gente chata. Na igreja, sempre vai ter gente ruim. Na igreja, sempre vai ter gente que vai pisar no teu calo. E isso não é o diabo, isso é Deus, que morreu pelo chato. E deixa eu contar mais um segredo para você. Talvez, estou dizendo que é, você seja o chato. E você é o chato para alguém. Você é a pedra no sapato de alguém, irmão. Talvez muitos aqui não são a tua, mas você pode ser que seja para alguém. O que você tem que entender nesta noite, que nós precisamos congregar para crescermos a imagem de Jesus no sofrimento redentivo do nosso próprio eu, sermos redimidos da nossa própria vida caída, do nosso individualismo na vida comunitária. Nós vamos sofrer impasses, e o maior erro é a imaturidade de fé que nós temos, de no primeiro impasse, também não quero mais. Irmão, não seja criança, isso aqui não é um berçário, isso aqui é a igreja. Não seja tão infantil assim, por favor. Olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus Cristo. Hebreus 13, 12 vai dizer: vocês não sofreram até derramar sangue. Olhe para aquele que foi humilhado, que sofreu. Olhe para Jesus e entenda que vai ter momentos que vai ser difíceis, mas não é para você recuar, é para você entrar mais na comunhão, é para você aproximar e congregar um pouco mais. O maior problema da igreja é a infantilidade de me ferir, sumir, e já penso, vou mudar de igreja. Nada a ver, mude de igreja. Quando a igreja não for mais fiel à palavra de Deus, mude dela, corra daqui, ou de qualquer outra. Mas enquanto nós somos fiéis à palavra, deixe Cristo ser formado em vós, no sofrimento das relações mútuas da vida da igreja. Deixe Cristo ser formado em vós. Eu estou nessa há muitos anos, irmão. E existe crescimento de Deus em nós, Cristo que é formado em nós, que é só no sofrimento redentivo da comunhão. Pode orar, pode jejuar, o que você precisa é vida com o outro, é viver diferenças, é romper com o seu eu, é romper com o seu ego, é romper com a sua vergonha, com a sua timidez, é entrar no rolê, por amor a Deus e a sua obra, e também ao seu irmão, porque no final do vivo caminho, tem um Deus assentado no trono, mas também tem um irmão junto com você. Sempre vai ter um irmão junto com você. Sempre vai ter Deus recebendo a sua oferta, e junto dela perguntando: ei, onde está o seu irmão? Eu não quero a tua oferta sozinho, eu não quero suas mãos levantadas sozinhos, eu quero um povo. Jesus não morreu por você, irmão. Agora ficou bem feio, né? Descubra isso nessa noite, você que é crente, você entendeu o evangelho. Jesus não morreu por você, Jesus morreu por um povo, a qual você faz parte. Jesus morreu por um povo. Toda vez que a obra é citada, o autor aos Hebreus vai fazer muito isso, sempre há uma pluralidade. Vocês, vós, povo de Deus. Jesus morreu para construir uma noiva para si, por isso que não há individualidade, não cabe individualidade. Meu chamado para você nessa noite é congregar. Congregar é uma prática cristã, você não pode fugir dela. Irmão, se hoje nessa noite você percebe que a sua vida está muito distante disso, que você é um frequentador de culto, eu chamo você a arrependimento. E eu chamo você a fazer alguma coisa. Se a culpa é da igreja, você tem que me procurar e você tem que me reclamar comigo. Estou aberto para te ouvir. Mas você também tem que entender que provavelmente a culpa também é tua. E aí você vai levantar daqui nessa noite. Você vai olhar para a tua agenda e você vai começar a se aproximar dos irmãos.
Você vai começar a chamar eles para sua casa. Você vai começar a buscar uma realidade onde pessoas estão perto de você, irmão. Porque a vida cristã não se resume a essa reunião. Ela é boa, eu acho que é a parte mais legal, é esse culto aqui. Eu amo isso aqui. Mas, irmão, ela acontece mesmo no dia a dia. Ela acontece mesmo na casa, ela acontece na mesa, ela acontece nas ofensas. A vida cristã acontece nas ofensas, nas feridas. Estou falando sorrindo, né? Olha que coisa boa. Porque isso forma Cristo em nós. Alguém entendeu algo nessa noite sobre o que é congregar? Eu queria orar com você, eu queria que você ficasse em pé.